Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus em duas porções nessa manhã inicialmente. A primeira delas é no Salmo de número 119. Salmo de número 119. E depois você vai abrir também em Mateus capítulo 5. O Salmo 119, nós faremos a leitura do verso número 1 até o verso número 11. Noite boa, não é, irmãos? Chovendo. Aí a gente acorda no marasmo, né? É? Tudo nubladinho. Não deu nem para suar tanto hoje de manhã, né? Bênçãos do Senhor, né? Para nós, para nossa terra. Então, nós vamos ler Salmo 119 e Mateus 5, tá bom? Inicialmente, o Salmo 119. Antes de ler, nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe também. Ó Deus maravilhoso, te bendizemos por esta manhã, em que podemos reunir como povo do Senhor para adorar o teu santo nome. Fazendo isso também na medida, ó Deus, em que nos colocamos diante do Senhor, diante da tua palavra, reconhecendo a nossa limitação para ler, para compreender e aplicá-la à nossa vida, pelo que rogamos que o Senhor receba a nossa gratidão e ao mesmo tempo a nossa petição por iluminação, Senhor. Que o teu Santo Espírito age em nós e nos conduza ao aprendizado da tua palavra e nos transforme de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a começar em mim, para que seja instrumento fiel nas tuas mãos, na explicação dessa doutrina e na aplicação da mesma. Assim rogamos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, o Salmo número 119 é um conhecido salmo, irmãos, que vai tratar sobre a lei do Senhor. E várias são as referências nesse salmo acerca disto, inclusive as palavras que são utilizadas para referir-se à lei do Senhor. Então, você tem lei, mandamento, testemunho, várias palavras, tá? Esta porção inicial, como que uma exaltação desta palavra e, ao mesmo tempo, aquela relação que devemos ter com esta lei, compreendendo-a, razão pela qual faço a leitura inicial desse texto. O segundo texto que nós vamos ler, que é o de Mateus capítulo 5, que está, portanto, no Sermão do Monte, é o Senhor Jesus Cristo abrindo ali o seu sermão, apresentando as bem-aventuranças, e logo em seguida, falando das bem-aventuranças e do nosso papel como crente no mundo, sal e luz, ele vai apresentar o nosso parâmetro para a nossa vida, a lei que deve nos orientar em todo o nosso proceder. Então, para termos o caráter que ele apresentou nele, e para fazermos o que ele nos ordenou, ou ordenaria, seguindo a sequência do Sermão do Monte, necessariamente nós precisamos passar pela lei do Senhor. E aqui não estou dizendo que com isto a lei para nos salvar, mas como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos sim observar esta lei, que nós veremos qual aspecto dela precisa ser observado nos nossos dias hoje. Então, essa é a razão pela qual faço a leitura desses dois textos inicialmente, tá bom? Primeiro para mostrar a importância dessa lei, nossa relação com ela, e depois como Cristo aplica isso à vida do servo do Senhor, o cidadão do reino de Deus. Então, o Salmo 119 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, irrepreensível é aquele que não tem culpa diante do Senhor, porque foi justificado, tá? Que andam na lei do Senhor, observe bem, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que observe os teus preceitos. Então, não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.
cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E aí o último verso hoje: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora vamos para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, como eu disse agora há pouco, nós temos estas duas questões introdutórias aqui. A primeira delas mostrando a excelência da lei e a bem-aventurança daquele que observa essa lei, tendo conhecimento, andando nos caminhos do Senhor. O desejo que o salmista nutre e ensina aos demais, que como crente, como alguém que teme ao Senhor, ele não somente precisa ter ciência da lei, conhecê-la, mas também observá-la. Do mesmo modo, nós vemos também no texto de Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo mostra esta relação dele com a lei, ele como aquele que veio para cumprir a lei e cumpre cabalmente. Mas aí vem a questão que eu quero me deter nesta manhã. Qual é o aspecto da lei, então, que prevalece, uma vez que Cristo vindo e tendo cumprido a lei cabalmente? Por que que ele diz que há um aspecto que eu ainda preciso observar? Por que que eu ainda tenho que olhar para esta lei e aprender dela e andar nela? Para que a gente entenda isto, é importante que você recapitule brevemente. Você tem um tríplice aspecto da lei. Falamos sobre isso, né? Tanto eu como pastor na aula retrasada. O aspecto cerimonial, que teve o seu cumprimento perfeito e o seu fim em Cristo. Então não há mais necessidade de observar este aspecto cerimonial da lei, e ele teve a sua relevância no passado. O aspecto civil, e aí eu lembro que eu falei aos irmãos que igreja e Estado no Antigo Testamento eram a mesma coisa, então esse aspecto civil valia para esse duplo sentido aqui do povo de Israel, enquanto igreja, enquanto Estado. Então era regulado por essa lei, que era a lei civil, e ela também teve o seu fim na medida em que não temos mais o Estado de Israel como tínhamos anteriormente, ok? É bom fazer até essa ressalva, porque hoje nós temos o Estado de Israel, inclusive há uma declaração nesse sentido, essas guerras que vocês estão vendo aí, tudo, né? Com delimitação de território e tudo, mas me refiro ao Estado de Israel como está nos termos bíblicos, tá bom? Então, não há mais necessidade. Mas há um terceiro aspecto da lei que prevalece, que é o aspecto moral. Aqui, posto nos 10 mandamentos, ou as 10 palavras, que o Senhor Jesus Cristo alude também nos evangelhos, encontramos isso, né? Como é que eu posso amar a Deus, né? Ou servir ao Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que é o resumo da lei. Mas de qual lei Cristo está falando ali? Da lei moral. Ele não está se referindo nem à lei cerimonial e nem também à lei civil, porque essas já tiveram a sua validade e o seu cumprimento também. Assim sendo, me cumpre hoje como cristão compreender esses aspectos, mas deter-me nesse aspecto moral da lei. Por quê? Porque tendo a Bíblia como minha única regra de fé e prática, é por meio dessa lei que eu vou compreender a vontade de Deus para a minha vida, no sentido dos mandamentos que Ele deseja que eu observe, a fim de poder viver e agradar ao Senhor. Então, se você quer viver e agradar a Deus e demonstrar amor para com o Senhor, necessariamente você precisa conhecer os mandamentos do Senhor, tá bom?
Então, por favor, abra sua Bíblia mais uma vez em um texto bíblico. Agora, na primeira epístola que escreveu João, alguns dizem que o João é o profeta do amor, né? E esse profeta, então, ele vai dizer algo muito importante sobre essa questão da lei. 1 João, capítulo 2. Por favor, veja comigo. Versos de número 3 e 4. Diz assim, ó. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus o quê? Mandamentos. Então, João está ciente que a forma de expressar no meu viver o meu conhecimento de Deus, por graça do Senhor, é a guarda, é a observância, é a obediência ao quê? Aos mandamentos. Agora o verso 4. Agora veja que o inverso também se verifica. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. E tem outra coisa aí. E nele, o que é que acontece? Não está a verdade. Quando nós pensamos em termos do nosso relacionamento com a lei de Deus, a lei moral, esse verso é muito importante. Porque um crente que se levanta e diz que não precisa mais observar a lei do Senhor, ele não entendeu ainda que tipo de relacionamento ele tem com Deus. Na verdade, é possível que especulemos se ele tem algum relacionamento com Deus. Por quê? Porque o meu relacionamento com o Senhor e o seu relacionamento precisam ser expressos de modo muito claro pela observância da lei. Quero ressaltar, irmãos, e é bom que você entenda isso, e lembre disso, que nós não observamos a lei para sermos salvos. Porque senão a salvação seria por obras. Nós observamos a lei porque fomos salvos. Então, um salvo que ele entendeu aquilo que Deus fez por ele, que é grato ao Senhor, e que deseja expressar o seu amor para com Deus por conta desta maravilhosa obra de salvação, necessariamente ele será um observador da lei. Ele conhecerá a lei do Senhor. Ele amará estudar a lei do Senhor, cumprir a lei de Deus, não para ser salvo, mas porque foi salvo. E João, por isso que eu digo que esse texto é muito importante, diz assim, olha, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é muito claro, é um mentiroso. Eu acho que não podia ser mais claro, né? É um mentiroso. E o que é pior, é que nele não está o quê? A verdade. Agora observe o verso 7. Amados, desse mesmo capítulo, não vos escrevo mandamento novo. Ou seja, Cristo não está reinventando e nem João também. Senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, se eu quero conhecer o que Deus quer para mim, está onde? Na palavra. É este mandamento. Aí tem uma outra porção, irmãos, que é importante que a gente também considere quando falamos sobre esta relação do crente com a lei. Então, eu queria que você considerasse, por favor, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Tudo isso para que você entenda que, como crente, você está obrigado a cumprir a lei, porque é salvo. Então, eu não posso viver à margem da lei. Eu preciso da lei do Senhor. Eu preciso conhecer, eu preciso praticar. Romanos 13, irmãos, diz verso 8. Vou ler a partir daí, tá? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma,
exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Agora observe bem, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí Paulo vai agora trazer à memória o que é este amor ao próximo, relembrando a segunda tábua da lei, ok? Que diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como que a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que... Leia agora essa parte. O cumprimento da lei... Eu amo minha esposa, tem que ser regulado por lei. A lei de Deus. Eu amo meu irmão, tem que ser regulado pela lei de Deus. Eu amo a Deus, tem que ser regulado pela lei de Deus. Então não tem como eu apartar de lei. A lei vai regular o meu relacionamento. E na medida em que eu observo o que Deus estabelece, eu tenho concretizado, materializado este amor que declaro verbalmente. Veja bem, o cumprimento da lei é o amor. Então, se eu amo, eu obedeço. Eu observo aquilo que Deus estabeleceu. Ok? Irmãos, abra sua Bíblia agora, por favor, em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. Abriram? Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. A ideia de pelo é que esse serviço que eu presto ao meu próximo, ele é regulado pelo quê? Pelo amor, pela lei. Tá? Agora verso 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente o quê? Destruídos. Então, a primeira coisa que eu queria que você guardasse bem na sua cabecinha é o seguinte: não tem como você ser um cristão, alguém que foi salvo pelo Senhor, que diz amar a Deus, que é amar ao próximo, sem conhecer e observar a lei do Senhor. Aí, irmãos, refletindo sobre isso, vem alguns pontos. Já aplicando, né? Se a lei regula o seu mandamento, quais são os mandamentos? Se a lei regula seu relacionamento, quais são os mandamentos? Não precisa repetir, só pense. Você sabe de cor, de coração, a lei de Deus? Aí alguém diz: pastor, eu aprendi porque eu decorei. Amém, que bênção. Só que você é um cristão bíblico, confessional. Então você deve conhecer os seus símbolos de fé. Não é verdade? E você sabe lá, nos símbolos de fé, particularmente nos catecismos, que toda lei tem os deveres exigidos e os pecados proibidos. Não é assim lá a estrutura? Tem qual é o mandamento, quais são os deveres exigidos e quais são os pecados o quê? Proibidos. Aí, se tomarmos um daqueles mandamentos, qual deles você já leu e meditou e tratou o seu coração a partir daquela regrinha ali? No mundo, quando a gente vai diagnosticar alguém, quando eu digo a gente, estou falando assim, mas eu não sou médico, né? Nós temos 2 manuais que nos orientam, basicamente. O CID, que eu acho que tem o 10, não sei se já lançou o 11, alguém já lançou o 11, não? É o 10 ainda, né? E você tem o DSM, que eu acho que está na 5ª edição.
Esses dois manuais. Um para as doenças de modo geral e tem um capítulo lá para as doenças mentais que é exclusivo do DSM. Ok. Quando você vai lá enquadrar alguém em um código daqueles, ou mais de um, que pode ter um múltiplo diagnóstico, você vai observar o que aquela pessoa tem de características para enquadrá-lo. E aí você observa, se atingir um limite, eu não sei se são 5 ou 7 características que estão postas lá, mas são a maioria, então você pode enquadrar aquela pessoa naquele diagnóstico. É mais ou menos assim. Se a gente fosse fazer o mesmo com o nosso código de pecado, quantos nós estaríamos enquadrados? Não precisa pensar muito, tá? Tiago já disse: se você se tornou transgressor de uma lei, você já se tornou réu de todos. Mas você precisa conhecer isso, porque ali está o diagnóstico da sua alma, do seu coração, daquilo que você está deixando de fazer ou fazendo em obediência ou desobediência a Deus. Você precisa conhecer. Porque senão, como que você pode abrir a boca para dizer eu amo ao Senhor, se você não conhece o que Deus quer de você como expressão deste amor? Então, nós precisamos estudar a lei. E dizer como salmista: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Senão eu não vou ter como aprender a amar a Deus. Porque a lei regula isso. Nossa confissão de fé, seção 5, nosso ajudante aí, eu acho que já colocou, se não colocou eu peço ajuda. Seção 5, vai dizer o seguinte, olha só. A lei moral, qual é a lei moral? Os 10 mandamentos. Obriga, olha a terminologia confessional, obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência. Aí vem um ponto importante aqui. Eu estou frisando, destacando a relação do crente com a lei. Mas é necessário que se diga que todo ser humano tem relação com a lei. A lei obriga. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 2. Abriram? Quando você é concebido, Deus já imprime em seu coração, seu homem interior, os preceitos da lei. Já estão lá. Não importa se você é crente, se não é crente, até porque você nem professou a fé ainda, né? Como é que nasceu? Mas já está lá. De modo que, Romanos capítulo 2, por favor, verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Já já explico. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora observe bem essa parte. Quando, pois, os gentios, ou seja, quem não é crente, quem não conhece lei nenhuma, quem não sabe o que é culto, nos termos bíblicos, quando esses gentios, que não tem lei, qual a lei que ele diz que não tem? Ele não tem a lei como os judeus receberam, ele não tem a lei no aspecto cerimonial, não tem a lei no aspecto civil, e nem também no aspecto moral. Deus não deu para eles, deu para o povo dele, os israelitas. Então, quando os gentios que não têm lei, eles não receberam, procedem de acordo com a lei, ou de conformidade, não tendo lei, servem de lei para si mesmos. Espera aí, pastor, agora eu não entendi. Eles não têm lei e são lei para si mesmos? Como é que ele tem esse referencial para se auto-julgar? Agora leiam o verso 15, todos vocês juntos. Estes mostram...
mutuamente. Então a norma da lei está onde? Gravada, impressa, indelevelmente no coração. Então, não há indesculpável, não somente pela herança que temos em Adão, mas pelo fato de que temos a lei gravada em nosso o quê? Coração. Então a lei é para todos. Todos os homens são obrigados moralmente diante do Senhor a cumprir a lei dele. Está claro isso aqui? Tem alguma pergunta? Mas pastor, eu não sou da igreja. Não importa, você é gente, você é ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, pois importa sim. Você não tem como fugir, porque você tem gravado em seu coração, impresso, a norma da lei. O princípio da lei está ali, em seu coração. Tanto é que você conversa com o ímpio, ele vai dizer que é certo roubar ou não é, adulterar, mentir. Tem ímpios até que tem, moralmente falando, um proceder digno de nota. Mas são ímpios. Mas do que veio isso? De onde ele tirou isso? Tem algum preceito no mundo, no universo, de não mentirás? Você conhece? Não tem. Então é isso aqui. Então eu sou obrigado a cumprir a lei. Tanto as pessoas justificadas como as outras. Está claro? Tem alguma pergunta? Diga, meu irmão, só um instante. Jaco Valdinar, por favor, meu irmão, me ajude. Bom dia. E pastor, a questão assim da pessoa ser crente e do não ser crente, a questão da responsabilidade ou então do peso, é diferente? No que diz respeito à observância da lei, sim, lógico. Todos devem observar. O não regenerado também precisa observar. Só que ele não tem em si mesmo capacidade de fazê-lo. No caso do crente, eu tenho capacidade. Agora, a responsabilidade que eu, como crente, tenho é diferenciada por conta do meu testemunho, não a mesma que o descrente tem para objetivar uma salvação, digamos assim. Então, eu observo como gratidão ao Senhor. Isso é uma responsabilidade diferente, diante de Deus, inclusive. Então, como salvo, eu tenho mais luz. Quem tem mais luz, tem mais responsabilidade. Ok? Então, quanto mais você conhece, mais o quê? Responsabilidade. Todos têm, mas quanto mais luz, mais responsabilidade. Agora, eu não posso atestar a ignorância da lei, tá? Então, alguém diria assim, então se é mais luz, mais responsabilidade, então eu não venho para a igreja, não vou saber de nada de escola dominical, não vou querer saber de nada, não quero ouvir culto, não quero ouvir pregação, já fui salvo, porque é bom que eu fique na ignorância, porque aí, quanto menos luz, menos castigo. Não, por favor, não caia nesse erro. Porque aí você vai ser condenado porque não fez aquilo que era devido, conhecer a palavra. Entenda, a condenação não é eterna, tá? Ok? Agora veja, prosseguindo na leitura. Isto não somente quanto à matéria nela contida, ou seja, o conteúdo do mandamento eu sou obrigado a cumprir, não só pelo mandamento em si, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Então, por que todo ser humano é obrigado a cumprir a lei? Não somente pelo conteúdo dela, mas por quem deu. Ok? Quem foi que deu? O meu Criador. Então eu sou duplamente responsabilizado pela origem dela, quem deu, e pelo conteúdo dela. Uma coisa e outra. Tá bom? Prosseguindo. Cristo no Evangelho não desfaz de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Então alguém diria assim, pastor, veio a lei cerimonial, Cristo cumpriu, amém? Amém. Veio a lei civil, também foi submetido com o Estado de Israel, acabou a lei, ok? Ok. E quando Cristo veio, ele também não cumpriu a lei moral perfeitamente?
Com isso eu não poderia usar o mesmo argumento de dizer que, então agora também não preciso cumprir? Não, porque o próprio Cristo disse, e nós lemos agora Mateus capítulo 5, que ele não veio para o quê? Mas e disse mais: se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, não entrarei no reino de Deus. Então Cristo está mostrando ali para os seus cidadãos que eles têm uma obrigação permanente no que toca à lei moral. Não cessa. Agora lembra que eu falei, não para ser salvo, mas por ter sido o quê? Salvo. Está claro, irmãos? Então vamos lá. É minha obrigação não cobiçar? Sim ou não? Não dizer falso testemunho? Não furtar? Não adulterar? Não matar? Não desonrar pai e mãe? Guardar o descanso? Não tomar o nome de Deus em vão? Não erigir deuses? Sim? E não ter outro Deus além do Senhor? Isso cessou? Tanto é que nós estamos aqui hoje, no dia de sábado, o descanso. Descanso, tá? Não traduz errado. Tanto é que você tem que honrar pai e mãe. Não pode mentir, dizer falso testemunho. Então, essa obrigação permanece. Alguém tem dúvida com relação a isso? Então, pastor, eu quero pautar a minha vida de tal modo que eu possa agradar a Deus como um salvo. O que eu preciso fazer, pastor? Conheça a lei de Deus e pela graça de Deus se esforce o máximo que você puder para ser um crente obediente ao Senhor. Só isso. E tudo isso. Tem mistério nisso que eu estou dizendo? Não tem. Então qual é a dificuldade? Meu coração. Minha velha natureza. Esse é o problema. Até aqui, alguma questão? Seção 6. Vamos lá, abra sua confissão de fé aí, seção 6, acompanhe comigo. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como pacto de obras, ou seja, ele está dizendo aqui, traduzindo, não é mais para salvação, como era Adão, lembra? Se obedecer, vida, se desobedecer, o quê? Morte. Então não é mais para salvação, não é mais debaixo do pacto de obra. Agora nós estamos debaixo de qual pacto? Da graça, cuja base está no pacto que já foi explicado, da redenção, feito na Trindade, desde os tempos eternos. Tá bom? Então, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei com pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, então, preste atenção nisso aqui. Hoje você está debaixo do pacto da graça. Se você desobedecer à lei, você vai ser condenado? Eternamente? Sua desobediência à lei hoje implica na perda da sua salvação? Não. Ok? Não é assim. Eu posso até ser disciplinado e devo ser. Mas não implica em perder o quê? Salvação, porque eu não estou mais debaixo daquele pacto, a observância dela debaixo daquele pacto. Tá bom? Agora veja. Contudo, ela lhes serve de grande proveito como aos outros. Qual é o proveito? Primeira coisa. Primeiro proveito da lei. Manifestando-me como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Primeira coisa que a lei faz comigo é dizer, filho, essa é a minha vontade para você. Você já imaginou o que é você andar no mundo sem ninguém dizer para você nada do que você tem que fazer? Você já imaginou isso? Ande no mundo que ninguém diz a você o que você tem que fazer. Cada um faz o que dá na cabeça.
Então, a primeira manifestação da lei, no sentido da bondade, do uso para nós, é que com a lei eu tenho conhecimento do que Deus quer de mim. Então, Ele não me deixa às escuras. Ele é claro na sua vontade. Tanto é que revelou. Então, manifesta a sua vontade. De modo que os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Então, meu filho, você quer aprender a andar certo na vida? Quero. Aqui é a minha lei. Aqui é a minha lei para você. Então, quando eu olho assim dessa forma, irmãos, o que é que eu vejo? Que a lei de Deus é uma manifestação graciosa dele, na minha direção. É uma prova da bondade do Senhor. Mas como eu sou pecador, é possível que às vezes eu olhe para a lei achando ruim. Quer ver um exemplo? Adolescentes aqui. Quando seu pai coloca uma lei dentro de casa, diz, não faça isso, prevendo um problema que pode acontecer contigo, e ele já está vendo, porque sabe, conhece, tem a experiência sobre aquilo, talvez até já tenha sofrido também. Diz, meu filho, não faça. Aí você, não gostei disso, eu queria fazer de outro jeito. Mas ele está mostrando aquilo com amor para você fazer daquele jeito. Não é porque ele odeia, porque se ele te odiasse, ele nem diria, porque estaria pouco se importando com o que você viesse a fazer. Se você se desse mal, se não desse, não tem preocupação contigo. Mas quando ele diz, mostrando o que ele quer, e as implicações, é uma expressão do amor de Deus por você. Uma vez o professor contou um caso que ele estava na viagem e bateu no jumento. Aí ele disse, o outro morreu. Depois você ri atrasado. E ele disse que estava na viagem em alta velocidade. Então, quando ele passou, tinha uma placa lombada. Ok? Lombada. Lombada quer dizer o quê, povo? Quebra-mola. Só que quando ele viu a placa, já estava em cima do quebra-mola. Aí você imagina a cena, em alta velocidade, lombada, o que acontece com quem está dentro? Salta a cabeça no teto. Aí ele teve que frear. Por causa dessa lombada, ele não bateu com a velocidade que vinha no jumento. Porque se batesse com a velocidade que ele vinha, não tinha sobrado nem ele, nem o outro jumento. Estou usando as palavras dele, viu? Pois bem, aí ele usou esse exemplo para mostrar o seguinte: a lei de Deus, as regras, são para o meu bem. Porque se eu tivesse observado a placa, diminuído a velocidade, passado tranquilamente da lombada, eu não teria batido naquele jumento. Aí eu pergunto, você vai reclamar do governo que não botou a placa? Quando ele botou aquela plaquinha ali, foi uma expressão de cuidado ou não? Nesse caso específico. Então entenda a lei de Deus como uma expressão desse amor. Meu filho, não ultrapasse, não aumente a velocidade, faça a curva de modo mais tranquilo, porque você pode sobrar na curva e capotar. Espiritualmente é a mesma coisa, só que a gente diz isso e as pessoas acham que a gente quer o mal delas, porque não é aquilo que elas querem, não é aquilo que elas julgam ser o certo, e elas não entendem que o soberano do universo, o Deus de todo amor, está dando o melhor para elas, porque as ama. Então, a lei é uma expressão dessa bondade de Deus. A segunda coisa que a confissão também nos mostra, irmãos, é que com a lei eu descubro as pecaminosas poluições da minha natureza, do meu coração, da minha vida, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profundas convicções do pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles. Então, olha só, a lei me mostra a bondade de Deus, a perfeição dele, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para a lei, eu vejo quem eu sou.
Eita, retrato terrível. É tão terrível que a gente faz igual o apóstolo Tiago escreveu. Abra sua Bíblia aí, em Tiago capítulo 1. É um negócio terrível. Ninguém quer se ver. Tá? Tiago 1, 23. Aliás, a partir do 22, tá? Tiago 1, 22. Então, veja, ó, quando eu olho para a lei, eu vejo a perfeição do Senhor ali expressa naquela lei, e essa lei me confronta. Então, a lei, ela tem esse poder de revelar quem eu sou, como estou, o que penso, o que desejo, o que falo, ok? E aí eu me vejo. Então vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes negligentes, enganando-vos a vós mesmos. Agora o 23, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, essa é a parte que eu quero destacar, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, ele viu a lei e disse, não quero fazer não. Deus está dizendo, faça isso, meu filho. Ele disse, não, você não está fazendo isso que ele mandou. Fala, não, estou contemplando. Não pense desse jeito, aí eu estou pensando. Não fale desse jeito, eu estou falando. Então a lei está mostrando tudo em mim. Nas minhas entranhas. E são podres. Relembrando o mesmo professor que disse o exemplo do jumento, ele disse uma coisa que eu achei interessante, né? Ele disse assim, quando você for conversar com alguém, revele o coração, mas não revele o intestino. E eu fiquei, por que o intestino, né? Porque o intestino geralmente guarda o quê? Os restos. O que é podre. A lei vai no teu intestino e vai no meu também. E quando eu medito nessa lei, a lei me mostra quem eu sou. É um exame profundo. Não tem PET scan que dê jeito. Vocês entenderam a profundidade disso? Eu acho que hoje é o exame mais profundo que tem, não é? Tem algum exame mais profundo que esse? Acho que não, né? Pois a lei vai mais profundo. E aí, quando o homem contempla o seu rosto, né? Ele se vê. No verso 24, leiam agora. Pois a si mesmo se contempla. Ele não está vendo o outro, ele está vendo quem? Ele mesmo, sou eu. E o que é que acontece? Se retira. E para logo. Ele quer ficar se vendo? Não. Por que ele não quer ficar se vendo? Ele não suporta se ver. Eu olhar esse texto, eu fiquei pensando, rapaz, tem gente que não suporta o outro, né? Mas você se suportaria? Vou até beber uma água. Você se suportaria? Minha filha, eu sou enjoado. Isso que é mais ou menos, essa é uma bondade, pessoa. Sou enjoado, irmãos. Eu sei que eu sou enjoado, às vezes eu não me suporto. E é porque se eu fizesse esse exercício todo dia, eu não me suportaria nunca. Você convive comigo só domingo. Deus convive comigo todo dia. E Ele me suporta em amor. Não é? A lei de Deus mostra quem eu sou. E às vezes eu temo que a gente não tenha uma visão correta sobre nós mesmos, porque estamos olhando para um referencial fora de nós que não Deus. Você quer saber quem você é? Olhe para Deus, olhe para a palavra de Deus. Não se meça pelo outro. Aí vai acontecer uma coisa interessante, sabe o quê? Humildade. Porque você se achava bom demais, mas vai ver que não é. Quando Deus faz isso, é para o meu bem, não é para o seu bem.
Vocês entenderam? Então eu vou dizer que a lei de Deus é ruim? Não, ela é boa, porque mostra o meu estado. Terceira coisa, então, estão aprendendo? Tem dúvida? Beleza. Se tiver, fala. Aí ele diz, profundas convicções do pecado. Então, quando eu me examino, eu tenho profunda convicção do meu pecado. Lembra do fariseu, do publicano? O fariseu, coitado, tinha a lei só para fora, para dentro não tinha nada. Que ele dizia, Senhor, graças te dou, porque não sou como este. Pelo contrário, eu faço isso e aquilo outro. Aí o outro publicano batia no peito, não ousava nem levantar os olhos ao céu e dizia só uma expressãozinha. Deus, ser propício a mim o quê? Pronto. Então, convicção de pecado. Maior humilhação por causa deles. Então, quanto mais convicto estou, mais humilde deveria ser. Humilhação. E maior aversão ao pecado. Então, quando eu me olho e me observo, eu tenho que passar a ter aversão ao pecado. Interessante isso, né? Tem gente que tem aversão à comida. Não é? Não gosto. Enjoo. Tem gente que tem aversão a gente. Mas se tivesse na mesma medida aversão ao pecado, era uma bênção. Na época da pandemia passada, né? Eu dizia, meus irmãos, se a gente tivesse cuidado todo para não se contaminar. Eu até preguei sobre isso. Com a contaminação do pecado, a gente está uma bênção. Pode vir umas 10 pandemias aí que está tudo tranquilo. Porque era tanta coisa, eu até fiquei com resquício disso, com esse nó desse álcool. Se a gente tivesse esse mesmo zelo para não se contaminar, essa aversão ao pecado, era uma beleza. Então a lei me mostra que eu tenho que ter aversão ao pecado. Aí eu pergunto para você, você odeia o pecado? Com todas as forças da sua alma? Você odeia o pecado? Eu odeio pecar. Você diz isso. Aversão. Aí ele diz mais. E ao mesmo tempo, lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Olha que maravilha. Aí ela me revela quem eu sou podre. Aí eu odeio o pecado. E aí eu olho e eu digo, Senhor, que bênção é Jesus. Porque Ele me salvou disso tudo. Então a minha estima por Cristo, na medida que eu me vejo nesta condição, aumenta. E eu dependo mais da graça dEle, do favor dEle, para viver como Ele quer que eu viva. Então eu odeio o pecado e amo mais ao meu Cristo. E aí aumenta ainda mais a minha estima pelo que Ele fez por mim. Não é? Mas se eu não tiver esse tipo de meditação na lei, como que eu vou chegar a esse amor tão grande por Jesus? É a mesma coisa você chegar uma pessoa para evangelizar. Crê em Jesus e você será salvo. Amém. É a verdade, está na Bíblia mesmo isso aí. Só não vai dizer tu e a tua casa, porque ali é um contexto diferente, tá? Então não entra nesse... Mas vamos lá. Será salvo? Ok. Mas é a pessoa, salvo de quê? Você apresenta a graça sem apresentar o quê? A lei. Como que você vai ter uma dimensão da graça sem entender a lei? E o efeito dela na sua vida? Não vai ter. Então, quanto mais eu medito na lei para conhecer, para obedecer a Deus, mais eu me enxergo, mais eu amo a Jesus, mais eu odeio o pecado, e é como um processo de retroalimentação e crescimento em santidade e gratidão a Cristo. Entenderam? Tem alguma pergunta? Alguma colocação? Nada? Tá uma beleza. Aí vai seguindo. Ela também, a lei, ele está falando da lei, é de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção.
pois proíbe o pecado. Então, outro efeito da lei. A lei, ela age em mim, crente, em você, crente, para o quê? Para combater o quê? A corrupção que há em mim. Porque quando eu tenho o parâmetro da lei, eu olho, vou ter vontade de fazer, mas a lei diz, não faça, aí fica aquela luta. Agora imagine sem lei, como que seria o combate à corrupção? Não teria, cada um faria o que achava mais reto. Então a lei me ajuda a combater o quê? A corrupção do meu coração. Então eu preciso da lei para o bom estado do meu coração. Ok? As suas ameaças, então a lei também tem ameaça, tá? Servem para mostrar o que merece os seus pecados e quais as aflições que por causa dele devem ser esperadas nesta vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Está dizendo o seguinte, ó, você é crente, aí você diz assim, mas eu não vou ser mais condenado, porque Cristo cumpriu a lei, amém, mas nesta vida, você tem punições, disciplinas temporárias do Senhor que você precisa conhecer. A lei faz isso. Então vamos dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia aí em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 6. Imagine que você até está pensando aí no versículo. 6, 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí vem o mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Aí ele vai dizer, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora o segmento. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre o quê? A terra. Existia um aspecto naquela época, quando o filho é desobediente, o pai não dava jeito, levava nos portões da cidade e entregava ao juiz para tratar. E o juiz ia tratar. Podia ser até a morte mesmo do filho. Paciência, né? Foi bem. E hoje, filhos desobedientes sofrem? Tem a disciplina doméstica, não é? Mas filhos que não se submetem à disciplina doméstica e vão e galgam, não sei nem se é galgar é subir, né? É descer, porque pecado nunca sobe, sempre desce. Então, descem, afundam, como é? Ladeira abaixo. Eles vão experimentar, além da disciplina doméstica, a da rua, por meio das leis civis, às vezes pela lei da bandidagem, entenda a lei entre aspas, tá? E vão sofrer, é certo. Por exemplo, não adulterarás, aí está lá, não adultere. Aquele homem que adultera é como um homem que toma fogo no peito. Vai sofrer quem adultera? Vai. Mesmo jeito. Então, assim, eu tenho que entender que quando Deus me dá essa lei, eu preciso também compreender esse aspecto disciplinar para os regenerados. Isso não implica na condenação eterna, mas vai experimentar a disciplina neste mundo. Ok? E é sempre dura. E é bom que tenha. Porque se você é filho e está sem disciplina, não é filho, é o quê? É bastardo. É tão pesada que a Bíblia diz joelhos trôpegos. O cara tem que sentir para o bem dele. Então isso é importante, tá? Além disso, irmãos, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênção podem esperar, obedecendo, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela consideração como pacto das obras. Então está dizendo o seguinte, assim como você desobedece e tem punição, se você obedecer, você também tem o quê? Tem bênção. Mas não é bênção que está atrelada ao pacto das obras, é a expressão do favor divino, como um pai que ama o filho
e reconhece aquilo que ele fez. Deus não é obrigado a isso, é bom que se diga, mas ele o faz. Então, quando eu obedeço, eu tenho que esperar o quê? Bênçãos. Eu não vou obedecer a Deus esperando problema da parte de Deus. É bênção. Então, vamos lá. Se você vai entrar num relacionamento e Deus estabelece o padrão. Qual é o padrão de um relacionamento? Eu estou falando relacionamento marital. Qual é o padrão de Deus? Um homem e uma mulher, um homem para uma mulher, pacto, pureza, depois da queda, no Senhor. Então, fechou a regrinha aqui. Padrão de Deus. Se eu obedeço, o que eu tenho que esperar? Que meu casamento seja o quê? Uma bênção. Mas se eu desconsidero isso, o que eu tenho que esperar? Felicidade? Alegria inundante e transbordante? Não, você tem que esperar dor. A questão é quando será, porque ela é certa. Ficou claro, irmãos? Então, eu espero de Deus na obediência que Ele me abençoe. Abençoe-nos, Deus. Então, vamos agora para dentro de casa, tá? Seu filho obedeceu. O que é que eu, como pai, tenho que fazer, se oportuno for? O quê? O que é que tem que fazer? Não, desobedecer não, obedecer. Se desobedecer, disciplina. Mas se obedecer, o que é que eu tenho que fazer? Abençoar esse menino. Elogiar. Se tiver condição financeira, até dar um presente. Mas não é para condicioná-lo, porque ele não é um bicho. Mas é para mostrar a ele, a partir desse ensino de casa, que quando ele tiver vida com Deus, e ele for um filho obediente, ele vai experimentar do favor do Senhor. Nem sempre é material, não vem uma bola, não vem uma boneca, mas vem um abraço, um beijo, uma oração. Entende? Ou não? Se eu não faço isso, eu incorro no erro. Abra a Bíblia aí em Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre essa questão doméstica, diz o seguinte, aos pais, verso 21, pais, abriram aí, posso ler? 3:21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fique o quê? Então um pai desanima um filho quando ele é obediente, e ele diz, só sua obrigação. Ainda usa a Bíblia, né? Serve inútil, não fez mais do que é seu dever. Ele fez realmente o que era dever dele como filho, mas você como pai não entende também o seu dever, não? Tem que entender que na igreja é a mesma coisa. Mesma coisa. Cada um de nós tem um papel, mas há uma responsabilidade mútua de gratidão, de encorajamento mútuo, de ver a pessoa fazendo as coisas, não para recebê-lo ou voltar, não vou entrar nem nesse mérito, mas de dizer que bênção, irmão, o seu serviço. Coisa boa. Às vezes é uma coisa simples, mas precisa ser reconhecida. Vocês têm dúvida do que eu estou dizendo? Isso é uma expressão da minha compreensão de como Deus faz comigo, quando eu obedeço o seu mandamento. Tá? Então, tem tanto a parte da disciplina, como também tem a parte das promessas. Posso seguir? Alguma pergunta? Diga, meu querido irmão. Diácono Valdinap. Você viu aí. Obrigado. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Então, vamos voltar lá no início. Adão teve 2 filhos, né? E só uma dúvida. Inicialmente, né? Isso.
a criação que ele teve para com seus 2 filhos foi diferenciada de um para com o outro, ou a educação que ele deu para um deu também para o outro, ou como que você explica um seguiu caminhos totalmente diferentes? Ok. Se Adão educou um de uma forma e o outro ele deixou livre. A Bíblia não me dá, pelo menos até onde percebi, base para dizer qual foi o tipo de educação que Adão deu aos seus 2 filhos inicialmente falando, tá bom? Então a gente não tem como prever isso. Aquele texto que mostra essa diferença de procedimento está mais associado à constatação da corrupção herdada do que da educação recebida. Agora, se nós observamos toda a Escritura, esperamos, e aí eu estou especulando, que Adão tenha educado a ambos nos termos da aliança, até porque aquele evento aconteceu já na fase adulta. Então, durante todo esse processo, será que Adão não falou para os seus filhos do que aconteceu com ele quando desobedeceu, da graça de Deus quando faz a promessa daquele que viria da semente de mulher? Eu creio, convicção pessoal, de que essas coisas aconteceram, mas eu não tenho isso escrito na Escritura. Mas lembrando que a ênfase do texto não é na educação dos filhos, mas na corrupção herdada, tá bom? E logicamente na graça de Deus operando em um, em outro não. Tá? Prosseguindo, mais alguma pergunta? Vamos adiante. Aí ele diz, do mesmo modo que as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênção pode esperar obedecendo, ainda que essas bênçãos não lhe sejam devidas pela lei considerar como pacto de ordem. Assim, ao fazer um homem o bem ou o mal, ou evitar ele o mal, porque a lei anima aquilo e proíbe isto, não é prova de estar ele debaixo da lei e sim debaixo de quê? Da graça. Então, quando um homem ele obedece à vontade de Deus, isso é uma expressão de que Deus está agindo nele de modo gracioso, para que ele seja um servo que obediente. Então, a lei é boa. Ok? Abra a Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Abriram? Então, vamos lá. Eu vou ler verso 7, tá? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode o quê? Estar. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Mas nós estamos na carne ou no Espírito? Então devemos o quê? Agradar a Deus. Como, pastor? Conhecendo, amando e praticando a lei do Senhor. Tá bom? Esse é um bom exercício devocional para você. Aprender a lei de Deus, fazer as implicações disso na sua vida, aplicando-a pelo poder do Senhor. Tá? Ok? Seção 7, para a gente terminar. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho. Ou seja, todos aqueles usos que eu falei agora há pouco não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente condizem com ela. Por quê? Pois o Espírito de Cristo submete, essa é a parte importante aqui, e habilita a vontade do homem a fazer o quê? Livre e alegremente, aí, aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. Então, pastor, mas é difícil. Aí eu pergunto para você, a pergunta de $1 milhão, né? Você tem o Espírito de Deus em você? Porque se você disser não,
Você não foi regenerado, você está dizendo isso, né? Se eu não tenho o Espírito de Deus, eu não fui regenerado. Mas se você foi regenerado, você tem o Espírito de Deus. Você foi batizada no Espírito. Ok? Mesmo que não tenha, como alguns querem, né? Evidenciado o dom. Qual o dom que evidencia, como o povo diz? Das línguas, né? Você tem um Espírito. Você regenerou, foi regenerado. Se você for regenerado, o Espírito de Deus que habita em você e em mim, vai me dar alegria. Olha o que ele diz, ó. Alegria para fazer o que ele me ordena. E aí agora? Vamos para o Salmo 119. Como é que vai ser isso? Pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que eu vou ter agora alegria para cumprir a lei de Deus? Você vai ter sim. Salmo 119, verso 97. Abriram? Leiam juntos aí, verso 97. É uma relação de quê? De amor. De amor, você ama. Agora leia o verso 112, desse mesmo capítulo. Ó, eu faço o que com o meu coração? Eu induzo ele. Eu forço. Submeto. Para ele ser um coração o quê? Obediente. Mas o triste é perceber que às vezes não temos esse esforço. E você diz, pastor, mas como eu posso ter isso? Clame ao Senhor, para que você seja cheio do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que vai conduzir você a, com alegria, observar a lei dele. Seja um crente cheio do Espírito, não vos embriagueis com o vinho no quadro de solução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito, para que você possa ser um crente obediente, porque o Espírito vai te conduzir a isso, e vai te dar a alegria que emana da nossa vida correta com o Senhor. Vocês entenderam, irmãos? Ainda no Salmo 119, por favor. Quando nós vemos essa relação, né, do crente com a lei, agora o verso 127, por favor. Leiam juntos aí. Agora o 162. Abriram aí? O que é que diz? Tesouro. Eu me alegro tanto na lei de Deus, que é como se eu tivesse achado um tesouro. É assim a sua alegria? Às vezes você se alegra porque ganhou um sapato, ganhou um carro, que passou no concurso, que ganhou um casamento e tal. Coisas que de fato podem até trazer uma relativa alegria para você, mas a alegria verdadeira vem da sua relação com Deus, a obediência ao seu mandamento. Se você não entender isso, sua vida vai ser uma eterna corrida atrás do vento. Porque toda vez que você alcançar algo que não isto, você vai querer outra coisa. E aí me lembro do provérbio, né? Que a sanguessuga tem 2 filhas. Como é o nome delas? Dá. Elas nunca se saciam. Sempre tem. E sempre quer mais. E nunca enche a medida. Nunca enche.
Mas é interessante que quando a gente tem essa relação correta com Deus, com a sua palavra, essa alegria do Espírito, a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Entende isso? Uma alegria indizível. Então, queridos, saibamos sobre a lei de Deus. Aprenda, leia, estude. Cresça nesse conhecimento. Não despreze. Nos submetamos à lei do Senhor. Naquilo que é válido hoje, a sua lei o quê? Moral. E finalmente, aprendamos a apreciar com alegria a prática da palavra do Senhor, não sendo ouvinte negligente, mas operoso o quê? Praticante. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Tá bom? Tem alguma pergunta? Irmão Ferdinand. Só uma colocação, para corroborar com tudo que estudamos sobre a lei do Senhor. Amém. Que leiamos no Catecismo Maior, das perguntas 91 a 152. Perfeito, meu filho. 91 a 152. Ok? Quando você chegar em casa, além daquelas que eu falei do diagnóstico da alma, que é a exposição dos mandamentos, acrescente esta porção. Tá bom? Ok? Mais alguma coisa, queridos? Não, reverendo Marcos. Só um instante, querido. Os meninos aí fora, por favor, só um pouquinho mais de paciência, tá? Que a gente já está terminando. Nessa separação das leis, Aham. uma pergunta que possa surgir é: e quando eu estiver lendo porções das Escrituras, onde eu encontro leis cerimoniais muito estritas? Isso. O senhor deu o exemplo da lei civil, no caso do parapeito, fica o princípio, preservação da vida. Mas eu me lembrei de um outro exemplo, trazido pelo reverendo Tarcísio, em uma ocasião, que é Levítico 12, aquela situação onde a mulher dá à luz um filho, e Impureza. no processo de purificação, a criança ser levada ao templo para a circuncisão. Nós não vamos praticar esta lei cerimonial, mas qual é o princípio ou o padrão moral que se está posto nesta lei cerimonial, que é a necessidade de reconhecer a nossa carência do Senhor como pecadores, e também nós entendermos que os nossos filhos devem ser consagrados ao Senhor. Com certeza. E aí uma aplicação simples a casos de pais que têm filhos e ficam quase que, exagerando eu aqui, um ano sem aparecer na igreja. O menino está andando, falando, aprendendo um monte de coisa, mas não sendo um filho ensinado. Aí depois chega com um ano aqui na igreja, não consegue nem se comportar porque não foi ensinado. Exato. Mas mais do que essa questão de congregação local, mas o princípio fundamental do de apresentação mesmo, de consagrarmos os nossos filhos para o batismo, Senhor, para o batismo de maneira pontual, mas a vida deles como dedicadas ao Senhor. Então, mesmo sendo uma lei de natureza cerimonial, estritamente cerimonial, há um princípio moral, porque senão a gente tem que dizer, não vou ler Levítico 12 porque venceu, não tem valor nenhum mais para nós. E não é isso, a palavra permanece. Mas o que é que permanece nessa lei cerimonial? O princípio fundamental de consagração dos nossos filhos. Consagração dos nossos filhos, a necessidade de reconhecimento que somos carentes da graça de Deus. Perfeito. Ok, queridos? Quando você estiver lendo o texto, tem agora 2 pastores, mais um aqui na igreja que está congregando conosco. Logo, logo vai ter um outro, se Deus permitir, né? Então, vou avisar isso mais tarde, foi só um spoiler. Curioso, hein? Então você não pode ficar com dúvida, não. Você tem que tirar para crescer. Procure, tá bom? Vocês estão tendo um grande privilégio. Não percam isso, de aprender a palavra do Senhor para cumpri-la, tá bom? Aproveitem isso, viu? Deus abençoe.